A APAS Floresta, salvo erro, existe desde 2003. Quantas sedes é que a APAS teve até chegar aqui, à antiga escola de Palhais? De facto, a APAS Floresta surge em 2003, eu diria como se calhar 80% das associações de produtores florestais a nível nacional, como uma consequência do ano dramático de fogos, um bocadinho em linha com o que foi 2017 também, mas 2003 foi era o ano de pico até este ano, em que arderam quase 400 mil hectares nesse ano de 2003 e sobretudo aqui na região ardeu a Serra de Monte Junto. Na consequência disso, entendeu-se na altura, os diretores na altura, e julgo que de forma muito acertada, juntar um esforço e interesses ligados ao setor florestal, que apesar da sua importância económica e a sua importância em termos de ocupação do território, não tinha uma expressão no Conselho de uma associação, em que houvesse aqui uma congregação de esforços ligados a este setor económico. Depois surge a oportunidade de reabilitar esta escola. Nós, no fundo, desafiámos a direção, portanto, a presidência da Câmara Municipal na altura, para podermos ter acesso a um espaço que fosse mais correspondente às nossas necessidades, nomeadamente em termos de logística. Portanto, nós temos equipas de sapadores florestais, é preciso guardar equipamento, é preciso guardar viaturas, portanto, o espaço que tínhamos não era um espaço que já respondia às nossas necessidades e, portanto, era preciso encontrar um espaço diferente e pareceu-nos que a reabilitação que na altura estava a começar de algumas escolas primárias que estavam desativadas há muitos anos podia ser uma forma interessante. Havia esta de Palhais disponível, isto estava abandonado, estava tudo com mato, etc. E, portanto, propusemos ficar com um contrato de longo prazo. Assento num contrato de longo prazo, tivemos um projeto que financiou, um projeto de Proder na altura, que financiou a reabilitação também daqui da escola, e pareceu-nos uma ideia interessante para tentarmos fazer uma reabilitação minimalista, mas simpática, que correspondesse às nossas necessidades, e de facto eu julgo que hoje em dia temos aqui um espaço simpático, um espaço acolhedor, que corresponde às nossas necessidades e ao qual temos gradualmente e à medida das nossas possibilidades vindo a melhorar e portanto hoje em dia julgo que está muito próximo daquilo que nós esperávamos. E, portanto, nós estamos em 2018 a festejar 15 anos da nossa atividade, mas mais do que isso também, e corresponde também a outra celebração, são 10 anos do nosso grupo de certificação florestal. A gente já falou um bocadinho da importância da certificação florestal, quer para a região, quer para a associação, e a certificação florestal permitiu-nos, através dos nossos grupos, alargar a nossa área de intervenção. E hoje em dia temos uma abrangência nacional, potencialmente nacional, mas que se tem refletido sobretudo por uma abrangência a nível da região centro. Por exemplo, temos trabalhado bastante na região de Leiria, na região de Pedrógão, na região da Sertã, onde temos uma série de associados e de membros dos nossos grupos de certificação e que têm permitido também um crescimento maior desses grupos e, portanto, hoje em dia, apesar do core ser aqui, de facto, a região oeste, estamos alargados de uma forma geográfica muito maior. Hoje em dia temos uma cobertura relativamente à nossa área de origem, eu julgo que na ordem dos 70% a 80% dos produtores florestais estão associados da APAS Floresta. Nós temos um quadro essencialmente técnico e depois temos uma administrativa e 2 equipas de sapadores florestais. Atualmente já tivemos 3, temos hoje em dia 2 equipas de sapadores florestais. Vou começar pelos sapadores florestais, porque têm um regime um bocadinho distinto, ou seja, apesar de eles são equipas nossas e são geridas por nós, são 2 equipas de 5 membros cada uma.
Estas equipas têm, através de uma parceria com o Instituto Público que gera esta questão da prevenção dos fogos, nomeadamente o ICNF, há um apoio às equipas de sapadores florestais pelo serviço que prestam na altura dos fogos de prevenção e de primeira intervenção e tudo o que tem a ver com preparação dessas campanhas, e que no fundo, entre aspas, aloca estas equipas 50% do seu tempo a este serviço público. E portanto temos aqui uma alocação destas 10 pessoas em 50% a um serviço público, e depois os outros 50% estão a fazer um conjunto de serviços de limpezas de matas, de plantações, de apoio até à Câmara Municipal, que tem a ver com a prestação de serviços que fazemos enquanto associação, tendo esses 10 elementos com a experiência e com os equipamentos necessários para poder fazer esses trabalhos florestais. Depois, para além de uma administrativa, temos o corpo técnico que tem várias funções e que atualmente temos 4 pessoas do corpo técnico que dão resposta às nossas necessidades. Tem sido relativamente variável, mas temos andado entre 3, 4, já 5 elementos da parte técnica, mas são esses que, no fundo, respondem a estas necessidades, em que temos depois algumas parcerias estratégicas fora e que complementam as necessidades que temos, nomeadamente, por exemplo, ligada à parte da certificação florestal, tudo o que tem a ver com a parte de monitorização de indicadores ambientais, onde temos um consultor externo que nos faz isso e que é uma obrigação do próprio sistema de certificação, bem como um conjunto de outras pequenas questões em que precisamos de um apoio externo e que temos consultores de uma forma mais ou menos fixa a trabalhar connosco. A nossa atividade tem-se diversificado no sentido de corresponder também às novas exigências que essa floresta representa. Em concreto, o que é que estamos a falar? Hoje em dia a área mais importante na prestação de serviços dentro da APAS Floresta é a área da certificação florestal. O que é a certificação florestal? É, no fundo, ter o cumprimento de um conjunto de requisitos internacionais que são certificados por uma entidade auditora independente, que há um cumprimento dessas regras de forma a valorizar mais aquilo que são os produtos da floresta. No caso concreto, e quase na esmagadora maioria do nosso caso, estamos a falar de madeira de eucalipto para papel, e portanto há uma forma de valorizar esta madeira, garantindo que ela provém de matas geridas de forma sustentável, onde não se fazem, atentados ambientais, onde se cumprem as regras de segurança no trabalho, onde se cumpre toda a legislação, onde se tem cuidado com a biodiversidade, onde se tem cuidado com as partes interessadas, ou seja, as populações, etc, etc. E, portanto, é fundamental para os produtores florestais e para a floresta poder responder positivamente até desafios da própria sociedade que implicam que a floresta seja gerida de uma forma muito mais responsável e que seja também ela muito mais resiliente aos fogos e às ameaças e às pragas, etc, etc, etc. E, portanto, a certificação florestal afirma-se como uma área fundamental. Nós fomos um dos grupos pioneiros a nível nacional, portanto estamos a festejar este ano 10 anos do nosso grupo de certificação, do grupo de gestão florestal sustentável, da APAS Floresta. Começámos com 2 membros, com uma área na ordem dos 2.000 hectares, e hoje em dia temos, eu já confirmo este número em termos de número de membros, mas estamos a falar à volta de uns 60, 70 membros, e uma área que está próxima dos 9.000 hectares e tem tido, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, um crescimento muito grande. O que é que isto representa? E isto é importante, se calhar, começar por aqui alguns números para a gente perceber a importância que isto tem. A madeira certificada tem um prémio, uma bonificação por parte da indústria papeleira, neste caso, de 4 euros por metro cúbico.
ou seja, metro cúbico é quase que uma tonelada de madeira, portanto 4 euros por metro cúbico de madeira certificada entrada na fábrica, entregue na fábrica, há uma bonificação de 4 euros dada ao proprietário florestal. Se nós pensarmos numa produtividade média de 125 metros cúbicos hectare, isto não lhe diz muito, mas são um número redondo, e pensarmos em termos médios também, são 9.000 hectares que temos atualmente da área certificada. Se pensarmos nisto e pensarmos nos tais 4 euros por metro cúbico, estamos a falar, e pensando que só há uma rotação e só houve um corte nestes 10 anos, estamos a falar aqui de um acréscimo de valor para a floresta desta região e deste grupo, próximo dos 5 milhões de euros que trouxemos de mais-valia para o setor aqui. Portanto, isto é um serviço que prestamos e ao qual cobramos, e temos um conjunto também de custos e de trabalho e de uma dinâmica muito grande, porque isto envolve de facto muito trabalho relacionado com a certificação florestal, mas a verdade é que o benefício é sobretudo para os proprietários, e isso é isso que nos move, e portanto pensar que conseguimos trazer para a região e que nos próximos anos, e a nossa meta é muito ambiciosa, e somos hoje reconhecidamente pela própria indústria, muito recentemente numa reunião tida aqui, somos dos grupos mais dinâmicos a nível nacional, e há bastantes grupos de certificação florestal a nível nacional. Temos a ambição de duplicar nos próximos 2-3 anos esta nossa área de intervenção. Se pensarmos nisso, já nem pensarmos na madeira, que entretanto vai ter outras rotações e mais cortes, só essa nova área pode duplicar nos próximos 2 ou 3 anos mais 5 milhões de euros para os proprietários florestais, ou seja, mais de quase 2 milhões de euros por ano de mais-valias para o setor florestal, só da certificação florestal. E depois temos um conjunto dos outros serviços, eu diria que, entre aspas, normais de uma associação de produtores florestais, entenda-se tudo o que tem a ver com projetos de financiamento para arborizações e rearborizações da parte dos proprietários, tudo o que tem a ver com os licenciamentos que são necessários hoje em dia para licenciar estas novas plantações, tudo o que tem a ver com a representatividade e a representação dos proprietários a nível das autoridades oficiais, sermos membros de grupos de trabalho com o ICNF, com o Ministério da Agricultura, com as direções regionais, com as CIMs locais, com as câmaras municipais. Portanto, temos aqui uma intervenção muito de representação e muito desta questão política também, de estar atentos a tudo o que tem a ver com a política florestal. E depois temos um conjunto de prestação de serviços aos proprietários florestais que decorre, e há bocadinho já referi isso, decorre os chapadores florestais poderem fazer alguns trabalhos de prevenção, de mobilização, de plantações, de seleção de varas, são várias intervenções que fazemos e que decorrem de termos essas 10 pessoas disponíveis durante meio ano para esses serviços. Os proprietários, produtores florestais, hoje em dia são pessoas mais sensibilizadas, portanto, têm a ideia de que não estão só a cumprir requisitos legais, que é importante, de facto, para a economia deles e da região a que pertencem? Eu acho que sim, acho que já agora é importante também perceber que nós estamos num território em que, com muito raras exceções, não há proprietários florestais ou produtores florestais que sejam só produtores florestais. Peço desculpa, estamos a falar especificamente do Conselho, da região? Da região, eu diria que da região, e no Conselho é notório, é um reflexo muito grande aquilo que eu lhe vou dizer, que é, eles são quase sempre produtores agrícolas e florestais, e na parte agrícola estão habituados ao longo dos últimos anos, e sobretudo na questão das fruteiras e da vinha, a ter um conjunto de práticas que sabem que têm que ser minimizadoras do seu impacto ambiental, quer por certificações das mais variadas, quer por os sistemas de produção integrada, de proteção integrada, quer seja pelo um conjunto de práticas ligadas às boas práticas agrícolas que têm que cumprir. Quer dizer, hoje em dia
eu era pequeno e as pessoas deixavam pneus e restos de embalagens pelo campo. Acho que todos nos lembramos do campo assim, e hoje em dia é impensável vermos, e quando vemos achamos aquilo um atentado ambiental e a pessoa até socialmente é criticada. Portanto, há uma percepção dessa componente ambiental que mudou bastante nos últimos tempos. O produtor florestal, sendo também ele um produtor agrícola, na floresta não vai atuar de forma diferente, portanto vai ter aí um conjunto de cuidados. Para além disso, a floresta, pela própria natureza de médio e longo prazo que tem, teve sempre um reflexo ambiental muito mais positivo. As pessoas sempre tiveram uma percepção que estavam de facto ali, não só a fornecer oxigênio e a transformar o dióxido de carbono em oxigênio, como ter um conjunto de práticas que de facto se criam ali bosques, matas, onde vão animais, onde se fazem um conjunto de outras práticas que não é tão intensivo como gerir um pomar ou uma vinha. E, portanto, há essa percepção ambiental, o proprietário florestal sempre teve, e acho que nos últimos anos tem tido de uma forma mais sensível, e nós, quando estamos, por exemplo, em processo de certificação florestal, há um reforço dessa necessidade de cumprimento de normas ambientais, em que, em muitos casos, o proprietário até nem conhecia e desconhecia que deve cumprir em termos das melhores práticas, nomeadamente limpezas de linhas de água, intervenções em linhas de água, em faixas de descontinuidade, em questões ligadas à biodiversidade, onde há pequenas coisas que se podem fazer com um contributo muito grande do ponto de vista ambiental e, portanto, mais uma vez, é nosso papel também sensibilizar e contribuir, e acho que tem sido um trabalho grande e claramente o proprietário florestal está muito mais preparado para essa sensibilidade ambiental. Como é que encara o futuro da floresta, nomeadamente na nossa região, mas também um pouco por todo o país? Há risco da floresta desaparecer algum dia? Eu acho que objetivamente esse risco não existe. Objetivamente vivemos um problema que até é interessante perceber, ou curioso perceber, que se calhar esta região até é das mais resilientes relativamente a isso, que tem a ver com uma gestão do território e uma ocupação do território. Aquilo que assistimos este ano, com mais de 400 mil hectares de área ardida e, sobretudo, com a propagação de grandes fogos, de áreas ardidas num único fogo, superiores a 20, 30, 40, 50 mil hectares, isto eram coisas que nós não estávamos habituados. E tem muito a ver com o facto do território estar desocupado, não haver um benefício e um rendimento daquela atividade florestal que faça com que as pessoas tenham uma atitude mais preventiva. E isto é dramático porque parece uma bola de neve. Quer dizer, aquilo já não estava bem, ardeu, agora quem é que quer voltar a investir ou quem é que quer voltar para aquele território? Não, é difícil. Mas eu acho que esse é o desafio societário, que enquanto sociedade de Portugal tem que perceber que não pode abandonar uma faixa de 60%, 70% do seu território. Não faz sentido. Nós temos que ser inteligentes em termos de sociedade para conseguir inverter essa situação. Que, curiosamente, não é exatamente a nossa em termos do Oeste. O Oeste, desse ponto de vista, tem uma malha de ocupação humana muito maior, as pessoas estão espalhadas pelo território, as pessoas têm uma atitude perante a produção agrícola e a produção florestal muito mais preventiva e muito mais ativa. Não é normal vermos áreas abandonadas, não é normal vermos uma floresta demasiado desordenada ou perdida, e, portanto, desse ponto de vista temos aqui um paradigma diferente. Respondendo ao seu repto, se a floresta corre o risco de desaparecer, quero acreditar que não. A floresta, Portugal se nós nos abstrairmos tudo, é um país essencialmente florestal. A nossa apetência, nós infelizmente não temos uma terra e um solo tão bom como outras geografias, e, portanto, a floresta aparece como uma grande alternativa. Temos que criar fileiras que valorizem mais o nosso produto. A fileira florestal, de facto, a fileira da pasta de papel, de facto, desenvolveu-se brutalmente, são líderes a nível mundial e, portanto, têm tido um desenvolvimento grande. A cortiça também somos líderes a nível mundial. A madeira de pinho e o mobiliário
tem tido dificuldades, teve grandes problemas ligados, nomeadamente ao nemato da madeira, que limitou muito o crescimento e que atrasou muito o crescimento. Falta, se calhar, algumas indústrias que suportem mais esse crescimento, mas o caminho está aí, as oportunidades estão aí, e, portanto, acho que dizer-lhe que eu acho que não corre o risco. Agora, vamos ter que perceber que vai haver um novo paradigma. Nós não podemos assobiar para o lado depois do ano de 2017 como tivemos, em que arde o que arde e morrem as pessoas que morrem, não é? Isto naturalmente tem que ser diferente. Agora, como? Acho que temos que chegar lá enquanto sociedade. Nós aqui, obviamente, perceber que este ano não fomos afetados, mas que temos um risco, não é? E, portanto, temos que ser preventivos, temos que limpar à volta das populações, nós temos que ter uma silvicultura preventiva para evitar que haja o risco de incêndio. Nós temos que ordenar melhor a nossa floresta, porque no final de contas vamos ganhar mais dinheiro, porque se arder ninguém ganha, perde-se uma economia toda. E, portanto, há aí grandes desafios, eu acho que não corremos esse risco, vamos ter que mudar algumas práticas e alguma forma de fazer a floresta, mas, como eu estava a dizer, as oportunidades são muitas. Isto tem a ver um bocadinho com o futuro e com o futuro que se levanta também para a própria Apas Floresta. Há um desafio grande ligado ao aumento da rentabilidade e, portanto, da eficiência da floresta, daí estarmos hoje em dia muito envolvidos em projetos ligados, por exemplo, à rega, à adubação. Estamos a implementar ensaios nossos para percebermos mais e para sabermos mais. Há um desafio muito, muito grande e que queremos apanhá-lo com muita força, que tem a ver com a tal capacidade de organização da comercialização dos produtos florestais. Nós queremos, este ano, criar uma organização de comercialização de produtos florestais, uma OCPF, é um modelo criado muito recentemente, que ainda não existe nenhum em Portugal, e que nós queremos fazê-lo. No fundo, conseguirmos criar aqui uma organização que possa agregar estes pequenos produtores, dar-lhes, no fundo, uma capacidade negocial, de poder estar a negociar com madeireiros ou com a indústria, não a área dos 2, 3, 5, 10 hectares, mas estarmos a trabalhar com centenas ou com milhares de hectares e com uma regularidade todos os anos, ter aqui manchas para corte e, portanto, dar esta perspectiva de uma gestão de um território de uma forma mais agregada é um passo muito grande para garantir que conseguimos valorizar melhor a nossa floresta e geri-la melhor. Enquanto projeto Apas Floresta? Enquanto projeto em que a Apas Floresta será... uma perspectiva mais abrangente. Não, aqui é uma perspectiva em que a Apas Floresta é dinamizadora disto, mas a entidade a criar é uma entidade, se calhar, um bocadinho com a própria natureza jurídica distinta. Nós nesta região temos essa facilidade, que é os proprietários, porque também são produtores agrícolas, já estão habituados, porque fazem parte de uma organização de produtores para a comercialização da pera roxa ou da maçã, ou já estão numa cooperativa para a entrega das uvas e, portanto, já perceberam as vantagens que há em estarem organizados. Na floresta, as coisas, como o negócio não se faz de forma anual, as pessoas não têm tanto essa preocupação e queremos trazer esse exemplo para dentro da floresta, e isso é um desafio que queremos encetar. Aliás, já estamos internamente a consolidar esse modelo e queremos este ano conseguir concretizá-lo. Esse é um desafio grande. Muito obrigado.